É o site da tvexito.com.br e lá você tem a festa na íntegra. Basta clicar e aí você pode acompanhar tudo que nós realizamos lá com muita alegria por um ano da TV Êxito. E parece que a coisa esquentou entre eles, hein? Haddad e Kassab trocam acusações pela imprensa. Pois é, o prefeito Fernando Haddad critica aí a corrupção dos fiscais e afirma ter encontrado a prefeitura em situação de descalabro e degradação. O ex-prefeito Gilberto Kassab rebateu a crítica e diz que a cidade está espantada. É como o descalabro da gestão Haddad. Para Kassab, o atual prefeito está usando o combate à corrupção para desviar o foco do fracasso de sua gestão. Toma lá da cá, governador Fleury. Olha, os dois têm razão. Ixi. Lamentavelmente. Lamentavelmente, né? Os dois têm razão, né? Essa situação de corrupção que a gente está vendo, na verdade, não é algo que ocorreu na gestão anterior. Isso daí, infelizmente, é um câncer que nós temos dentro do setor público, que é causado, na sua maior parte das vezes, ele é causado exatamente pelo excesso de regras, pela falta de transparência, principalmente nessa atividade de ISS, o próprio IPTU também já se fala nisso, em eventual corrupção também nessa área. E o que não se pode realmente é dizer que o prefeito anterior não fez nada. Ele tomou as providências que lhe cabia tomar, né? E, como eu disse, os dois têm razão. A situação era uma situação ruim, né, que agora veio à tona de uma forma mais intensa, né, e a gente espera que sirva de não apenas para punir quem praticou a corrupção, mas principalmente para evitar que isso continue ocorrendo, né? E também tem razão o Kassab quando fala que o Haddad é um desastre como prefeito e está usando isso daí para dizer... qual a grande realização dele? Além de aumentar, confiscar, na verdade, estabelecer um confisco no IPTU, criar uma coisa que é uma coisa importante, os corredores de ônibus... Não, está atrapalhando mais do que ajudando. Mas olha transtorno. O transtorno que tem causado, né? Então, em razão disso, qual a marca que ele quer imprimir na sua primeiro ano de gestão? Combate à corrupção, quando, na verdade, tem gente do próprio governo dele envolvido que ele não afastou. Entendeu? Quer dizer, então, infelizmente, Haddad tem razão e Kassab tem razão. Muito bem, a gente segue aqui. Já vou contar para vocês que a prefeitura recebe uma denúncia de corrupção por dia. Doutor Paulo Iaz, seu comentário. Na verdade, esse negócio é briga de marido e mulher. Ixi. A gente não pode esquecer que eles estão na mesma trincheira. Afinal, o Kassab apoia a PT, o poder hoje estabelecido, partido ao qual o Haddad faz parte. Eu não sei como é que eles vão resolver esse problema daqui para frente. Nós vamos entrar no processo eleitoral ano que vem, com um grau de acusações entre eles. Eu não sei como é que eles vão fazer para resolver essa questão. Uma coisa é certa, eu concordo com o doutor Fleury. Já que estão na mesma trincheira, os dois estão corretos e culpados pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Esse é um assunto muito sério, a questão de corrupção. E aí, doutor Fleury, se o senhor me permite, doutor Marcelo, eu tenho dúvida, nesse caso especificamente, se é corrupção, porque quando você tem a corrupção, não pode esquecer só que existe o ente público, o servidor público. Tem também o corruptor ativo, que está, na verdade, tentando. Mas nesse caso em específico, até porque eu fui procurado por uma das construtoras que estava envolvido, a condição era totalmente diferente. Ou se pagava ou não se tinha o licenciamento do imóvel. Então, o crime é diferente. O crime aí é a concussão. Então, você Como é que não tem... Concussão. Explica para nós. Então, vamos explicar isso de forma mais simples. A corrupção, o que acontece? Quando eu, como ente privado, ofereço algum recurso para um servidor público na expectativa de uma vantagem. Isso. Ok? A concussão é diferente. A concussão, o servidor público coloca você numa situação que você não tem outro caminho senão entregar o dinheiro que ele está lhe pedindo. Aquela situação que na reportagem da Isto É dessa semana coloca da ex-mulher de um dos fiscais, que o rapaz, inclusive, chegava na obra e se não tivesse dinheiro, parece que levou inclusive um televisor, essa situação.
você tem que dar alguma coisa de qualquer forma, não interessa como. Então, o rapaz chega lá, não tem nada para dar, então, tá aqui televisão, tem televisão? Eu levo sua televisão. Então, esse crime, na verdade, as pessoas do setor privado que se viram nessa situação são vítimas desse agente. É um pouquinho diferente. Agora, também nós tivemos um comentário aqui muito sério dele, que é presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, o Luiz Alberto de Araújo Costa, e ele disse, olha, o sistema que está errado, como colocou o doutor Paulo aqui, né? É o sistema. Ali é um terreno mais do que fértil para que algo errado aconteça. E aí a culpa é de quem? Na verdade, Liliane, a questão de desvio e de desvio de função do servidor público, ou efetivamente, se as pessoas do setor privado estiverem numa situação como essa, se for efetivamente demonstrado que é corrupção ativa, deve ser punido igualmente de forma exemplar. Eu não tenho essa posição, não, sou o culpado dessa situação é o servidor público. Não é, não. Eu acho que, em determinadas situações, as pessoas do setor privado contribuem para que essa coisa fique desse jeito. Nós brasileiros a gente cobra muito mudança, mas por vezes a gente não faz no seu dia a dia um pouquinho para que isso de fato ocorra. A gente sempre está na busca de uma vantagenzinha. É isso que a gente precisa pôr na cabeça. A gente não tem que buscar vantagem, a gente tem que buscar as coisas que sejam feitas de forma correta. Esse exercício, na verdade, às vezes pode ser muito difícil de fazer. Em pequenos detalhes, até no dia a dia, dentro da sua casa, com seus filhos. É uma questão de formação cultural. O brasileiro precisa começar a entender que isso precisa mudar. E é lógico. Fiscalização, a população denunciando, você tem uma temática da denúncia, eu acho que a denúncia é primordial para que se apure efetivamente toda vez que tiver algo que está acontecendo errado, e rigor, né? E rigor, as pessoas não podem simplesmente cometer esses atos e depois, ao final, a decisão não ser uma decisão rígida e realmente eficaz. Eu não estou pregando a prisão por prisão, mas acho que, infelizmente, em alguns casos, a prisão ainda é a solução. Olha, deixa eu cumprimentá-la também, está aqui conosco para nossa alegria, né? Porque a gente gosta muito dela, que é jornalista, Amália Rocha. Como vai, querida? Chegou de viagem até que enfim? Cheguei com esse monte de notícia ruim, de corrupção, mais uma vez. Bom dia. Tudo bem, Tudo querida? Bem? A gente pensa sempre, Liliane, que a última notícia sobre corrupção, né, no Brasil vai ser a última. Não, agora vai valer de exemplo, as pessoas não vão mais fazer e tal. Mas eu viajando, fiquei um mês fora. Conta aí para onde você foi. Eu fui fazer umas matérias fora do Brasil, para um livro que eu estou escrevendo. Oba! Então é segredo. Surpresa. Ainda é. Tá. Então, Liliane, lá fora mesmo, você fica hoje plugada na internet, as notícias, mais notícias e mais notícias aí de desvio de dinheiro e de corrupção. Esse é o mal do Brasil, que eu acho que está engajado no sistema, né? E aí não tem só um culpado, aí né, são os empresários que dão propina, mas se sentem pressionados, porque, inclusive, na matéria que ele falou da revista Isto É, dessa semana, a própria Vanessa diz que primeiro, o Magalhães, lá, Luiz Magalhães, tinha orgulho de ser corrupto, né? Tinha, inclusive, um capo, um poderoso chefão, né, como um brinquedinho na mesa do escritório dele. Né? E também a revista revela que as empresas que não pagavam a propina para os fiscais, o que acontecia? Elas iam para trás lá da lista de análise, ou seja, atrasava o ABITS, atrasava tudo. Então, assim, quem quer ser correto nesse país não tem condição também, porque o sistema impede. Então, você pensa, não, eu vou pagar os meus impostos, vou pagar para ter o ABITS. Não. O que acontece? Você tem que pagar a propina para poder continuar trabalhando. Então, assim, é um sistema corrupto, é um sistema que envolve várias partes. E eu acho que essa novela, Liliane, ainda vai demorar muito, ainda vai ter muito capítulo, muita gente envolvida que ainda nós não sabemos. Né? E é uma complicação. E outra coisa, a Vanessa apareceu na capa como a dama, né? A dama. Então, assim, outra coisa que no Brasil também eles elegem uma musa, e essa musa com certeza vai ser convidada para posar nua, para uma revista masculina. E ela é bonitinha, pelo menos? Não, ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Agora, o que me deixa triste é o seguinte, não é que ela seja... Tudo bem, é uma mulher de coragem, ela deve estar com muito medo, mas ela usufruiu de tudo. E só depois que ele falou, olha, chega,
chega agora, eu vou cortar o dinheiro, é que ela resolveu falar, que ela gritou, entendeu? Então, não acho uma mérito nenhum, não acho assim. bonito, não acho nada. E ela, pode escrever, ainda vai ser convidada para posar pelada, não, como outras posar musas pelada é problema dela. da corrupção quando vira apresentadora. Aí outra. Aí eu fico brava. Eu falo assim, eu fiz carreira tirando roupa. Programa de televisão. Tem umas que receberam. Olha, o doutor Marcelo Lobo vai falar conosco e eu quero que ele fale dessa questão que a gente complementa com essa notícia de corrupção, porque a prefeitura recebe uma denúncia de corrupção por dia. Todo dia chega lá a denúncia, é feita, não é? Segundo o relatório de queixas à Controladoria Geral do município. Entre os denunciados, aí a gente encontra auditores fiscais, agentes, vistores de subprefeituras e funcionários de secretaria. A prefeitura não disse quantas queixas resultaram em investigações, mas afirmou que 11 servidores foram presos neste ano após acusações. Bom, é uma matéria que complementa a outra, né? Haddad brigando com o Kassab e por aí vai. Vamos lá, seu comentário, doutor Marcelo. Aliás, Liliane, eu acho que é uma matéria que puxa a outra desde o início do ano. Né? Reiteradamente, nós vimos no exercício agora de 2013, todos os dias praticamente nos jornais, a discussão sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro público, abuso de poder e por aí vai. O que me surpreende nessa última matéria de uma denúncia por dia é que eu achei muito pouco. Achou pouco? Por uma por dia, são 365 por ano, é muito pouco, né? Deveria ser uma por minuto, porque, sem dúvida nenhuma, todos os atos que envolvam o poder público, sejam eles daqueles mais simples, daqueles mais básicos, que o cidadão vai até uma subprefeitura ou que recebe uma visita de um determinado fiscal, até as grandes compras, os grandes contratos, nós estamos vendo que está diretamente envolvido com o sistema corrupto, com um sistema que não funciona. E, no meu modo de ver, ele não funciona exatamente para propiciar esse tipo de vantagem. Claro. Né? Quando o governador Fleury comentou da questão da transparência, eu já tive aqui a oportunidade de falar anteriormente com vocês, até na época me lembro bem da questão do passe de ônibus. Quanto mais transparência nós tivermos hoje, menor vai ser esse tipo de achaque, menor vai ser a possibilidade do cidadão vir a ser vilipendiado em seus direitos. E a abertura dessas contas, ela se faz necessária. Né? A desburocratização para você conseguir um habite, um alvará, para você fazer fácil pagar o ISS, você questionar o valor do IPTU que lhe é atribuído, isso é muito simples. Você hoje tem uma rede de computadores que em um segundo a gente descobre tudo sobre a vida de todos. Não é possível que o poder público até hoje queira burocratizar essa situação ao extremo. Então, a minha surpresa, e eu acho que aí sim viria uma grande reviravolta no país, é no momento que nós tivemos o governo totalmente na internet, no momento que todos os atos praticados pelo poder público fossem facilmente acessados pelo cidadão. Muito bem. Olha aí, gente, eu vou falar ainda de corrupção, porque esse aqui também não foge dessa linha de raciocínio. Uma reportagem recente percorreu a cidade para verificar a fiscalização a bares, viu? Em relação à mesma visita feita há 6 meses, a reportagem flagrou o desrespeito à lei antifumo na venda de bebidas a menores e ao silêncio. Na Vila Madalena, por exemplo, foram vistos lá 14 bares com volume abusivo, contra 2 da visita anterior. Em alguns casos, o som era ouvido a 300 metros de distância. Ô, Amália, você mora num bairro que é tido como residencial elegante, fino e tal, mas tem muitos bares no entorno. Você sofre com isso, não? Tem. Eu não, porque onde a minha região ainda está preservada, é a parte em que eu moro, mas é um bairro barulhento, sim, e eu dou graças a Deus de morar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais afastada aí do Bochicho. Agora, essa lei do silêncio realmente não é respeitada de maneira alguma. Agora, a lei antifumo, essa sim, eu particularmente, a não ser na Vila Madalena, que a moçada vai em peso, eu não frequento a Vila Madalena, mas a lei antifumo tem sido respeitada, assim,
para minha surpresa, porque nada se respeita nesse país. Mas essa lei pegou e tem sido respeitada. Agora, a questão do silêncio de venda de bebidas para menores, que isso é um problema seríssimo. Olha, eu tenho uma filha, já está com 19 anos, né? Mas eu acompanhei aí. Esse tal do esquenta, né, que eles fazem, ou vão para algum lugar, um barzinho, antes da balada, e enchem a cara. Eu até perguntei para ela, falei, puxa, filha, você está com a gente, você não gosta de beber, né? Eu te ofereço, às vezes, você já tem 19, para você provar, né, um golinho de um vinho e você diz que não gosta de beber. Ela falou, mãe, mas o pessoal, quando vai beber, bebe para ficar mais relaxado, para ficar animado. Então, assim, a meninada acaba bebendo meio de uma forma forçada, porque o outro amiguinho está bebendo, né, o adolescente, para ficar numa nice, sabe? Falar que vai esquentar, que coisa mais e aí, cafona. nessas, os menores de idade, sim, e são hoje os meninos tão enormes, parece que tomam fermento. Então, assim, vão, e eles não exigem carteira de identidade para venda de bebida de maneira nenhuma. Então, a questão da bebida eu acho muito séria. Eu acho que os adolescentes estão bebendo cada vez mais cedo. E essa questão do silêncio. Agora, a lei antifumo, graças a Deus, eu acho que pegou. E pode ser um ou outro bar, assim, muito... Governador, seu comentário, Fleury Filho. Olha, com relação à lei antifumo, pegou. Eu concordo também. E a gente já desacostumou a sentir aquele cheiro. Eu nunca fumei na vida, a não ser indiretamente, né? Minha mãe era o passivo, né? Minha mãe e meu pai fumaram. Meu pai mesmo? até ter um infarto e a minha mãe até morreu de enfisema pulmonar, tá? Em razão do cigarro. Então eu aplaudo essa lei. Acho que foi uma iniciativa extremamente importante e pegou. A verdade é que pegou, né? A gente vê por exceção. E quando acontece, eu estava, por coincidência, ontem, eu recebi uma visita que resolveu fumar na minha casa. Entendeu? E eu, evidentemente, não ia coibir a visita. Mas pediu? Falou não, assim, já posso foi fumar? acendendo, Não. tal, íntima de casa. Tal, entendeu? Já foi fumando. Resultado, eu senti muito, porque nós estamos desacostumados já. Nós já estamos dentro da regra que não pode fumar. Muito bem. O PSIL é um desastre, que é a fiscalização da lei do silêncio. É um desastre. Tá? Eu não. Tive um familiar que precisou, ficava enlouquecido, porque não conseguia dormir por causa do barulho. E não adianta. Você liga para a Polícia Militar fala que é com a Prefeitura, e o PSIL demora para atender, não chega na hora. Às vezes, quando chega, o barulho já acabou. Tá? Quer dizer, então, esse é um problema que precisa ser resolvido. E não é tão difícil de resolver. Agora, a questão da bebida para o menor de idade e os pais, que às vezes... ninguém me contou, eu vi numa ocasião o pai que se orgulhava porque um garotinho de 2 anos tomava cerveja sem ficar com cara feia. Um criminoso, entendeu? né? É um criminoso. Eu falei para ele na hora, não aguentei e falei, olha, isso daí é idiotice. Isso. Agora, o problema é esse. Não existe fiscalização mesmo. E agora tem o tal de esquenta, Amália, que fica demais. Que até em algumas lojas de conveniência, em postos de Postos de gasolina. gasolina, isso Postos de mesmo. gasolina. E o pessoal toma umas e outras e sai dirigindo. E sai Entendeu? dirigindo, né? Sai dirigindo. Então, são 2 infrações muito graves que eu acho que está merecendo uma fiscalização. Doutor Marcelo. Eu queria fazer apenas uma ligação desses 2 casos, que eu acho que tem relação, sabe, governador? A questão da lei do PSIL e a questão da proibição do fumo dentro dos bares. Essa lei ela foi mudando de tempos em tempos, conforme os bares faziam algumas mudanças, os restaurantes, a legislação apertava em outra, a fiscalização ia mudando, até que chegou-se num determinado momento e falou assim, olha, coloca-se porta de vidro e fecha num determinado horário, né? Pois bem, mas o que acontece com o fumante que fumava dentro? Ele passou a fumar fora. E aquele barulho feito pelo fumante do lado de fora, ele acaba não se enquadrando, vamos dizer assim, nos problemas da casa.
né, do restaurante e tudo mais. Então, você tem hoje essa situação. As fotos que foram mostrando ali no vídeo estavam me alertando para isso exatamente na Vila Madalena. Além daquelas das cadeiras, das mesas que estão ali na calçada, você tem o pessoal que fica fumando por lado de fora. E esse barulho realmente é um barulho de dificílimo controle por parte das autoridades da fiscalização. O doutor Paulo Iaz é empresário no ramo de bares e restaurantes também. Só que o restaurante dele é muito chique, muito fino. Delicioso, por sinal. Ixi, é o que há de Eu melhor. podendo, viu? não saio de lá. Vou fazer propaganda. Trindade, que tem em Brasília, que tem aqui em São Paulo, que é maravilhoso lá, o da Mauri. Rua Mauri também. Você viu a idade, né? É o almoço que está faltando agora. Da comida. E também lá no Shopping Iguatemi de Alphaville, que é também um lugar maravilhoso. Todos são maravilhosos. Enfrentou alguma dificuldade nesse sentido, doutor Paulo, do fumante, do barulho? Se bem que as pessoas que frequentam o seu restaurante são um pouco diferenciadas. Não, assim, eu concordo com a mesa. Na verdade, assim, com relação à observância da lei de fumo, no início, a gente sentiu uma certa resistência por parte de alguns clientes que tinham dificuldade de entender essa nova regra. Porque ficava tentando se pegava ou não. Né? E a verdade é uma só. E como o doutor Filho bem colocou, hoje a gente está até mal acostumado com o cheiro do cigarro. A gente já nem suporta o cheiro do cigarro. Até porque, e aí também é um dado importante para a gente entender por que também da aceitação dessa lei e a forma como ela foi bem colocada e a gente não tem esse problema hoje, é porque, na verdade, a população brasileira tem deixado de fumar. A gente tinha 40% da população brasileira fumante. Hoje, apenas 12,5% da população brasileira fuma. Maravilha. Na verdade, graças a uma forte campanha dos órgãos governamentais, no sentido da campanha anti-tabagismo. Então, os fumantes hoje são minoria absoluta. Então, é preciso tomar cuidado que até se fumar do lado de um não fumante, ele é capaz de ser maltratado. Isso é uma realidade. Então, com relação e muitos jovens, né? Muitos jovens. Desses 12%, é muito a maioria concentrado, dos jovens. infelizmente. Com relação à questão do ruído, hoje existem tecnologias para manutenção da área de ruído fantásticas. Na Rua Mauri, além dos restaurantes, você tem 2 casas que trabalham no período noturno. E elas tiveram, a nossa discussão, a gente tem lá uma associação que cuida da rua, a preocupação de que eles observassem e mantivessem o ruído dentro dos padrões aceitáveis. Então, criaram toda uma metodologia de isolamento acústico e funciona perfeitamente. Maravilha. Agora, o doutor Marcelo colocou uma temática importante. Quando você coloca o cidadão para a rua para fumar, porque ele não pode fumar dentro do seu estabelecimento, ele, de fato, causa ruído. E se for muitos fumantes, vai criar problema. Isso é uma realidade. Gente, olha, o país pode ter 269 novos municípios. É isso mesmo, falei 269, conforme as novas regras para a criação de municípios. Pois é. Esses aí, distritos do país, têm hoje a população mínima exigida para iniciar um processo de emancipação. A maioria quer a separação por se queixar que os recursos gerados por eles não são investidos no local. Economistas dizem que a separação não garante o desenvolvimento, já que a nova cidade passará a ter despesas administrativas. Isso aí é assunto para quem já administrou o Estado, inclusive, imagina o município. Vamos lá, governador Fleury. Isso é uma barbaridade. Isso é um erro. Esse é o verdadeiro custo Brasil. Na verdade, eu cheguei quando fui deputado, cheguei a preparar uma emenda à Constituição, depois ela não vingou, exatamente no sentido contrário, que os atuais municípios tinham 5 anos para demonstrar que eles podiam sobreviver, tá, com seus recursos próprios. Por quê? O que vai acontecer? Quando você desmembra um município, você tem aquele que nós chamamos de município-mãe, e o novo município foi criado. Geralmente surge um desequilíbrio que ou o município-mãe não consegue dar conta de suas despesas em razão da saída do novo município, ou o novo município não consegue dar vazão às suas despesas. Então, o que acontece? Um município criado, você vai ter Câmara de Vereadores, vai ter toda a estrutura administrativa, tá? Você vai ter funcionários, você vai ter uma série de gastos que acabam impactando o Brasil como um todo.
Você imagine, hoje nós temos cerca de 6.300 municípios, se não me falha a memória. Tá? Desses 6.300 municípios, mais da metade não sobrevivem sem repasses de verbas do governo federal e do governo estadual. E essas verbas vão para pagar salário de vereador, do prefeito, do vice-prefeito, dos funcionários municipais e não sobra dinheiro para cuidar da saúde, da educação, da população como um todo. Isso daqui é criminoso, porque vai aumentar o custo do Brasil como um todo. A quem interessa isso, na sua opinião? Interessa quem quer ter mais vereador, interessa aos deputados federais e deputados estaduais que precisam ter o vereador para ser cabos eleitorais de luxo para eles. Tá? Eu acho que, nesse ponto, eu sou radical. Primeiro, tem que acabar com o vice-prefeito. Para que 6.300 vice-prefeitos que recebem, inclusive, salário? Para quê? Não precisa mais. Não precisa. Segundo, vereador não pode receber salário, a não ser em cidade acima de 200 mil habitantes. Acaba com o político profissional. E não pode ser reeleito também. Acabar com a reeleição em todos os níveis. Aí você vai ter uma diminuição real do custo Brasil. Isso daqui só vai ter mais despesa, não vai resolver absolutamente nada, a não ser o sujeito ter o orgulho de dizer agora a minha cidade virou município. Quando eu era governador, foram criados 53 municípios aqui em São Paulo. Eu mandei fazer um estudo e vetei a criação de 22 deles. Vetei. Tá? A Assembleia derrubou o veto. E aí os municípios foram criados. Resultado, tem município que vive na tanga, não tem dinheiro para nada, mas o salário do prefeito, dos vereadores, do vice-prefeito, esse está garantido. São os vampiros da rede pública. Exatamente. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos com esse e outros assuntos. Até já. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. Nesse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Estamos de volta e a gente fica aqui no bate-papo, né? A gente segue aqui conversando rapidamente. A sua opinião, minha querida Amália Rocha, sobre a criação de mais 269 municípios, depois dessa aula aqui do governador Fleury. É verdade. Eu estava, inclusive, discutindo no intervalo com ele. Claro que ele tem razão no que ele falou, né? Ainda mais com propriedade, né? Porque governou um estado como São Paulo. Agora, eu questionei o seguinte exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Miami, a gente fala Miami, a cidade de Miami, mas não é. Miami tem várias cidadezinhas. A gente chama Miami aquilo tudo, mas não é, na verdade, não é. Então, eles têm um governo separado, polícia separada, tudo separado. Então, eu estava questionando o governador justamente isso. Por que lá funciona? Quer dizer, tem a parte, né, cultural, que aqui eles querem mais municípios, porque aí, administrativamente, eles vão conseguir tirar dinheiro, né, desviar dinheiro do município, né, que é o que está acontecendo. A gente está falando de corrupção aqui. Esse é o mal do país. Então, quer dizer, a criação de novos municípios não vai melhorar a situação desses municípios. Pelo contrário, né, muitos vão ficar na tanga, como disse o governador Fleury. Mas por que isso, né, funciona lá, não funciona aqui? Né? Aí até o governador estava me explicando, porque lá, quando a cidade chega num ponto que não tem dinheiro, como Detroit, por exemplo, a cidade quebra. Né? Isso não aconteceria aqui. Né? Exatamente. Faliu. Então, agora, eu acho, por exemplo, a cidade de São Paulo, muito grande. E, assim, tem...
bairros que realmente Justificaria. Santo né? Amaro, por exemplo. Então, é uma outra cidade, é uma outra realidade. Então, eu não entendo por que uma cidade. Então, eu acho que antes da gente começar com esses novos municípios aqui, vamos fazer um teste com São Paulo, que é um país, gente, é muito grande. É difícil administrar uma cidade como São Paulo. Agora, tem um dado importante que é o seguinte: em razão da profissionalização do vereador, tá? O que acontece? O vereador na cidade do interior, ele tem uma sessão da Câmara Municipal, às vezes por mês. Na melhor das hipóteses, ele tem uma sessão por semana. E recebe um salário em razão disso. Geralmente, nessas cidades, é o maior salário da cidade. E aí o sujeito quer ser vereador o resto da vida. Entendeu? Quer dizer, então... Eu sou contra o político profissional. Eu, graças a Deus, nunca dependi da política e acho que por isso que deve começar no vereador, porque é ali que a gente vai torcer o pepino. Não é de menino que se torce o pepino, verdade. É lá. É no vereador. É ali que tem que começar a moralização dos cargos públicos eletivos no Brasil. Doutor Paulo. Na verdade, assim, nesse tema, eu também sou absolutamente contrária à criação dos municípios. Na verdade, esse movimento de emancipação de municípios, eu acho que o doutor Fleury se recorda bem, e aí uma provocação, veio pelas mãos do ex-governador, já falecido hoje, Horácio Quercia. Na verdade, foi o deputado Edinho Araújo. Ele foi a pessoa que encabeçou a frente municipalista daquele período e que pregava justamente isso, a necessidade de emancipação de diversos municípios, e aí São Paulo e diversos outros estados viveu uma onda de emancipação brutal de municípios. E como o doutor Fleury bem colocou, municípios que não têm a menor condição de suportar o custeio de uma máquina. Que é mais cruel, né? A população às vezes não faz essa leitura, porque essa conta vem para a gente. Você tem dois problemas. O aumento do custo Brasil, a gente aumenta o custo da nossa estrutura quando a gente pensa em competitividade no mundo, e depois para a população que está ali colocada. Então, quando vem aumento de IPTU, que a gente fica nervoso, a máquina está ali, precisa pagar essas contas. E por incrível que pareça, a conta nunca diminui, sempre aumenta, né? Começou o custeio da máquina, nunca mais vai diminuir. E doutor Fleury, sabe, eu já cheguei pensando nessa hipótese, não, vamos ter os vereadores sem ter remuneração. Em cidades pequenas, até ter dúvida se deveria haver a Câmara Municipal, porque o que acontece em alguns municípios do interior é, de fato, um grande descalabro, para usar a palavra de alguém aqui anteriormente. Que está na moda agora. E que utilizam a Câmara Municipal como ferramenta de negociação para coisas escusas junto ao prefeito, colocando o prefeito em situação difícil, e o prefeito, às vezes, se vê em situação que ele precisa fazer coisa que não deve. Então, a gente precisa realmente repensar esse modelo. É um modelo que aumenta o custeio e aumenta a chance de coisas erradas. É algo terrível que acontece, e quem paga esse pato somos nós. Estamos pagando a conta. Doutor Marcelo Lobo, seu comentário. Eu não teria, obviamente, como discordar do governador, nem da Amália. Acho que o que a Amália colocou na questão de São Paulo é extremamente importante, que nós deveríamos realmente caminhar para isso, que é a descentralização administrativa, né? A cidade de São Paulo, durante um determinado momento de sua gestão, houve o fortalecimento do que seriam as regionais, depois passaram a subir para prefeituras, mas hoje nós vemos que esse processo foi revertido. Houve, de novo, uma concentração de poder na mão do executivo, na mão dos secretários, e um enfraquecimento das subprefeituras. E isso, obviamente, propicia e facilita exatamente a concentração desses processos de corrupção na mão de poucas pessoas, né? Então, eu vejo que São Paulo, assim como essas grandes cidades que nós temos, deveriam passar exatamente por essa descentralização. E quanto à criação de municípios, realmente acho desnecessário. Só queria fazer aqui um comentário com o meu amigo Paulo, que o que se pratica no interior pelas câmaras municipais não é nada como se pratica pelas câmaras municipais das grandes cidades e até mesmo pelo parlamento, Congresso Nacional e tudo mais. Lá é coisa de pequena monta, perto do restante da forma como o executivo e o legislativo têm a sua relação de poder.
Muito bem, fichas sujas apostam em parentes para manter-se no poder. Impedidos de disputarem as eleições no próximo ano, políticos enquadrados na lei da ficha limpa têm um plano B, hein? Tentar eleger parentes e afiliados em 2014. A regra que torna os fichas sujas inelegíveis começou a valer em 2012 e será aplicada pela primeira vez em 2014. Um dos exemplos é Nathan Donadon, preso há 5 meses, que espera eleger o sobrinho dele, o Júnior, deputado federal. É o começo do fim, ou o fim do começo? É ele lá, viu? Vamos saber. Doutor Marcelo Lobo, começamos por seu comentário. Infelizmente, eu não vejo muita luz no final do túnel, não, viu, Liliane? Quando os movimentos de rua começaram a surtir efeito no Brasil, quando a mídia começou a realmente se preocupar com eles e até entender que eles estavam fazendo um papel extremamente importante, que a partir dali haveria uma grande mudança. Eu tive a oportunidade de vir aqui, a gente acabou discutindo um pouco isso. Eu falei, daqui a pouco a coisa vai esquecer, vai todo mundo ficar como antes, cada um vai se preocupar com aquele seu probleminha, com o auxílio do vereador que deixa isso, que paga aquilo, que consegue aquilo lá, e a coisa vai se equacionar e manter por aí. E eu acho que a gente está vivendo esse momento, né? Daqui a pouco vai vir virada do ano, início das eleições, e eu não estou vendo nenhum movimento que propicie essa modificação do cenário político nacional. Reforma política, o que se valha. Acho que a lei ficha limpa foi extremamente importante. Acho que é extremamente importante com que a pessoa possa se candidatar, que ela tenha realmente condições morais, condições éticas, e que ela seja punida quando haja crimes dessa natureza. No entanto, também faço aqui minhas ressalvas, como recentemente nós tivemos aí uma condenação, para que essa conjuntura aconteça e que a pessoa seja tornada não elegível, ela tenha uma série de fatos que sejam descritos claramente no acórdão que a condenou. E aí a gente, mais uma vez, cai no descrédito. Fala, poxa vida, então quer dizer que vale para esse, mas não está valendo para aquele? Doutor Paulo? Na verdade, essa questão só se resolve com os eleitores mais conscientes do que está acontecendo. Porque o que está falando aqui, na verdade, já aconteceu, né, Liliane? Nós já temos pessoas que são parentes eleitas praticamente em nome daquele que era o ficha suja e estava com um problema ali para ser eleito. Eu acho que ali esse problema só resolve com uma população mais observadora do cenário dentro da sociedade e que não coloque ali na urna eletrônica o voto em quem que a gente sabe que está com problema, seja ele a pessoa ou seu parente, porque fica evidente que o parente, na verdade, vai só assinar o papel e quem vai dar as ordens é aquele que está com problema. Então, eu acho que precisa ser feito aí um grande trabalho de conscientização. A gente precisa ganhar consciência para que pessoas que a gente vê aí fazendo esses absurdos não retornem ao legislativo, ao executivo, para continuarem fazendo essas aberrações, seja ele pela pessoa dele ou pelo seu parente ou pessoa próxima. Eu vou deixá-lo por último, porque ele tem experiência como ninguém dos bastidores da política, né? O nosso querido governador Fleury Filho. Amálio, o seu comentário. Então, eu acho que cabe ao eleitor, né? Ele que vai policiar isso. Eu acho que falta um voto mais consciente, mas isso está mudando, viu? Graças, inclusive, ao trabalho da imprensa, né? É o nosso trabalho que acaba colocando isso em pauta e discutindo esses assuntos. Eu acho que a cabeça do eleitor brasileiro tem mudado. Essa é a minha esperança, viu, Liliane? Que isso, pouco a pouco, vá acabando, né? Essa prática, né, do sujeito que... É o toma lá da cá, né? Toma lá. Então, ele continua no poder, né? Ele elege lá o sobrinho e tal. Então, assim, eu faço aqui um pedido, né? Um voto mais consciente nas próximas eleições, né? Cabe a nós, né? A nós, população, a nós, também nós, jornalistas, né? Informarmos e vamos ver o que acontece. Governador, eu ainda tenho esperança desse melhorar, né? Melhorar. Agora, governador Fleury, isso aqui não é novidade. Né? Não. Se a gente puxar pelo tempo aí... Mas a gente não divulgava tanto, né, Liliane? Eu acho que não há novidade nenhuma. Aqui tem 2 aspectos que eu gostaria de salientar. Primeiro, a questão do Nathan Donadon, né? Liliane, o que está para ser aprovado no Senado, que é o voto aberto em todas as votações, é um projeto meu de 2001.
a emenda 349, eu apresentei em 2001 para o voto aberto em todas as votações. E ainda há resistências. Tá? Quer dizer, já se fala, não, vamos aprovar só para os casos de cassação. Ora, por quê? Veja só, se houvesse voto aberto na eleição da Câmara dos Deputados, por exemplo, não teria sido eleito, provavelmente, o Severino Cavalcante, que acabou depois cassado. Né? O voto aberto dentro do Congresso é um direito do eleitor, de saber como é que o seu representante está votando. Né? Isso, eu acredito, o Senado, a Câmara aprovou, né? Em razão da falha de não terem cassado Natan Donadon, a Câmara, para dar uma resposta, aprovou o voto aberto em todas as votações. Agora o Senado está resistindo e fala-se até que vai ser aprovado essa semana. Mas você vê, 12 anos depois de eu ter apresentado esse projeto. Não, meu pai. Entendeu? 12 anos. Agora, a questão de eleger parentes, isso é muito comum. Isso... e não é comum só no Brasil. Né? A Hillary Clinton foi candidata a presidente dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque o Bill Clinton não pode mais ser candidato. Lá não se permite a reeleição. Eu confesso a você, é claro que aqui é uma situação diferente. Mas, e eu tenho aqui 2 juristas de primeira linha, né? Mas a gente precisa lembrar que a punição não ultrapassa a pessoa do criminoso. Entendeu? Então, por ser parente, é bandido também? Será que todos os parentes de políticos são bandidos? Será que aqui nós não estaríamos voltando à época em que se aplicava no Brasil a pena perpétua para todos os descendentes? Então, é algo... Veja bem, não tenho filho, não tenho sobrinho, não tenho ninguém da minha família que se candidatou ou pretende se candidatar no futuro e pode me cobrar. Mas me incomoda o uso da máquina. Me incomoda. Mas pera lá. Me incomoda. Mas eu não estou falando de uso da máquina. Mas acaba sendo, não, né? mas depende. O Natan Donadon vai usar a máquina de que jeito? Dentro da papuda? Mas ele já é deputado. De dentro da penitenciária ele vai usar a máquina? De que maneira? Olha, que eu acho que entendeu? Não, eu acho que ele vai usar uma outra máquina. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando de outra coisa. É exploração do prestígio daquele que foi considerado ficha suja. Agora, não é por causa disso que você vai dizer que todas essas... Por exemplo, vou pegar um exemplo concreto. ACM Neto. O avô dele foi cassado por uso de grampo, o ACM. Um homem polêmico. Tá? E ele está fazendo uma carreira brilhante, é um político sério, tá? Mas se elegeu graças ao prestígio do avô, na primeira vez. Entendeu? Quer dizer, então, eu acho que isso daqui, nesse ponto, eu sou... veja bem, eu sou contra que nós tenhamos a exploração de prestígio, sou contra que nós tenhamos a perpetuação de dinastias, sou contra. Sou absolutamente contra, tá? Mas eu acho que você não pode, a priori, dizer, não, nós vamos... filho do bandido é bandido também. Então, é isso que precisa ser levado em conta. Tá. E só uma parte aí, doutor Fleury, como criminalista, eu tenho que endossar essa fala do doutor Fleury. É absolutamente impossível que você tente estender os efeitos de uma pena para pessoas que não seja efetivamente a pessoa que cometeu o crime. Isso é essencial. Agora, doutor Fleury, nos preocupa, é lógico, políticos que são candidatos, que a gente sabe que tem nenhum histórico político e está ali como candidato tão somente para cumprir a vaga daquele que não pode ser candidato. Isso daí eu concordo com você. Eu acho que é isso, nesse tema que a gente tem que ter atento. É isso que o eleitor tem que prestar atenção. É fácil de identificar essa situação, doutor Fleury. A gente sabe exatamente, e eu até conheço o ACM Neto, que está fazendo uma brilhante gestão junto à Prefeitura de Salvador, uma pessoa que eu tenho uma grande empatia, amizade, eu tenho acompanhado, inclusive um dos secretários que está com ele lá, é amigo pessoal, e num trabalho insano de saneamento de uma cidade que ficou por 8 anos
sendo destruída. Eles estão em apenas 10 anos, estão conseguindo pôr em ordem aquela cidade, a custo de um trabalho de 7 dias por semana, 14 horas por dia, com todo o seu secretariado, com apenas 12 secretários. Nossa presidente tem 39, o prefeito tem 12. Pelo menos o senhor sabe o nome de cada um deles, duvido que o presidente conheça cada um do nome dos seus ministros. Então, assim, com mérito próprio. O Neto demonstrou ser um político com luz própria, apesar de ter todo o histórico de família, o avô, o tio, o pai, todos eles tiveram histórico da política. Mas a gente vê que é a carreira própria, ele não está ali para cumprir papel de ninguém. Ele está no desempenho da sua função política como um gestor público de verdade. Eu entendo e concordo com você. Inclusive, o que a gente vê muitas vezes é o prefeito, que é considerado inelegível, lançar a mulher, lançar o filho. Isso eu sou contra também. Entendeu? Que é a exploração de prestígio. Sou contra. Mas eu acho que não se pode generalizar, sob pena de você... É o viés do penalista. É isso aí. Tá? Deixa eu correr agora para dar hora e vez ao telespectador e ouvinte, rapidamente, os comentários de cada um aqui. O Alberto Costa participa conosco, diz assim, o Haddad mostrou ao povo esse esquema, pagou com dinheiro próprio uma sala para investigar esse esquema. Se Serra tivesse sido eleito, nada disso saberíamos. Parabéns ao Haddad. Desviaram 500 milhões de reais, é uma fortuna. Cadê a capa da famosa revista localizada na Marginal, indignada? Cadê a Rede Globo, dedicando 18 minutos do caso no Jornal Nacional, mostrar os tucanos aí envolvidos? Não vou nem perguntar que partido você é, né? O Jaime, do Jardim Bonfilholi. Governador Fleury, o que pode acontecer com o procurador-geral que é acusado de atuação política em favor de um governador? Procurador-geral que é acusado... de atuação política em favor de um governador. O procurador-geral ele pode ser destituído pela Assembleia Legislativa. A Valdira, do Morro Doce. Liliane, por favor, peça ao prefeito Haddad para cuidar da cidade. Muitos buracos. Eu mesma caí em um e machuquei o braço. Está tudo abandonado, sujo. Para onde vai o dinheiro dos impostos? Quero transparência, o que desejamos também. Aqui o seu apelo, viu, querida? Mônica de Perdizes. Será que se o atual prefeito de São Paulo fosse de outro partido... esse escândalo ganharia outra proporção? Estou vendo muito jornal e TV se calando. Muita revista fingindo que não está vendo. Ainda bem que ainda resta uma imprensa mais neutra. Claro que você está falando da gente. Obrigada. Amália, o Álvaro do Brás. As moças do tempo da Globo podem ser colocadas na lista das mulheres mais bonitas e bem vestidas da televisão brasileira? A Globo, por exemplo, coloca sempre mulheres muito bonitas, né? Mas também talentosas, não só verdade. Bonitas, né? Então, são profissionais com muito talento também. Mas são bonitas. O que é, governador? São Faça. bonitas. O senhor ensaiou o comentário. Não, faça. o comentário é o seguinte, a maior prova de bom gosto da Globo é que a Amália teve lá há muito tempo. Isso mesmo. Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Paulo, segundo testemunhas que utilizaram a delação premiada, houve pagamento de propina de até 9% nos contratos de trem e metrô negociados com o governo paulista. E essas licitações foram realizadas entre 98 e 2008. Como foi possível que ninguém do governo do Estado, nem do Tribunal de Contas e nem da Assembleia Legislativa tenha percebido nada? Eu sei, Liliane, mas eu acho que é assim, uma vez que a notícia é colocada e demonstrada com elementos de prova, não é mais o governador que tem que cuidar do assunto. Cabe ao Ministério Público e à polícia a investigação dos fatos imputados como crime. E se assim for verdade, apresentação de denúncia, o juiz vai julgar e ali no final do processo, demonstrado que efetivamente aqueles agentes estavam na atividade delituosa, condenação. É por aí que caminha o negócio. A gente fica meio surpreso, a gente sabe que às vezes se confunde as questões de ordem jurídica com as questões de ordem política. É compreensível que a gente tenha esse tipo de situação e até a Haddad e a Kassab estão sendo cobrados por isso, porque a gente espera dos nossos governantes, ao tomar conhecimento de uma notícia de um fato criminoso, que rapidamente, politicamente, eles adotem uma postura de combate e controle daquilo que está acontecendo. Então, eu não estou defendendo ninguém, eu acho que, não sei como que isso aconteceu, até o próprio procurador foi envolvido, está sendo denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, por não ter tomado as devidas providências no momento que recebeu a notícia. Cá entre nós, né? Dizer que estava na pasta errada é brincadeira. Eu também acho estranho, doutor Freire, até porque conhecendo aquele procurador como eu conheço, que não deixa nunca de apurar nenhum fato que chega à mão dele, ele historicamente sempre adotou um absoluto rigor com todas as informações que chegavam à mão dele. Nesse fato, ele ter confundido a pasta também me causa um pouco de espécie. Mas ele precisa talvez aceitar que talvez ele, como ser humano, tenha errado. Agora, ele vai ter que provar
provar isso lá no Conselho Nacional do Ministério Público, que ele de fato estava em erro e não em falha funcional, né? O Jorge da Pompeia, doutor Marcelo Lobo, por quê? Por que o governo do estado de São Paulo não paga os precatórios alimentares devidos? Que acontece nada aí para eles, hein, para os governantes? Olha, Jorge, a coisa mudou muito de figura. Não está sendo assim, não, viu? Recentemente, você vai fazer aqui uma análise dos últimos anos, principalmente de 2010 para cá, nós tivemos por parte do governo do estado pagamento de quase 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. O sistema hoje... 8 bilhões em relação ao devido, está por que proporção? A proporção que nós estamos fazendo, o cálculo que nós estamos defendendo é que o governo do estado pague toda a sua dívida nos próximos 5 anos. Tá. Hoje a dívida do governo do estado gira em torno de 25 bilhões de reais. O governador Fleury sabe muito bem que esses números assustam a qualquer gestor público. E nós estamos buscando, defendemos junto aqui à Ordem dos Advogados de São Paulo, depois ao Conselho Federal, ao Supremo, e tivemos aí a grata satisfação de ver o voto do ministro Fux reconhecendo esses números de São Paulo, entendendo que 5 anos seria um período viável para a quitação de todo esse estoque. Então, o fato é que, mesmo que a pessoa já esteja cansada de esperar por longos, talvez década, mas fato é que 5 anos é um prazo razoável para a quitação de todo esse estoque. Aliás, eu queria aproveitar para dizer que eu paguei precatórios. Muito, é verdade. Paguei os precatórios e depois os governos que vieram depois de mim interromperam os pagamentos, por isso essa dívida de 25 bilhões. E cito até, governador, se salvo o engano meu, que tenha sido no seu governo a possibilidade de um acordo com desconto. Sim. Foi isso, de 27,5%. 27,5%. Isso é muito lembrado pelos advogados que militam na área e até usado como exemplo para o próprio Tribunal de Justiça, no próprio governo do Estado, que se aquela regra voltasse a vigorar, que todos voltariam a aceitar, né, esse pagamento. De forma que a coisa no governo do Estado ela está um pouco mais equacionada. Mais difícil, Jorge, é a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura ela não tem um controle muito preciso da sua dívida, muitos processos sofreram sequestros, esses sequestros, uma parte foi levantada, a outra não, há diferenças de recursos que só olhando dentro de cada volume que você consegue identificar. Então a situação da Prefeitura ela é mais dramática. A dívida é mais ou menos do mesmo patamar, em torno de 20 bi, mas a receita da Prefeitura é muito menor do que a do Estado. Olha aqui, o Alexandre da Barra Funda, governador Fleury, a corrupção neste país passa por todos os níveis. Nem em 200 anos isso vai melhorar. Muita sujeira ainda vai sair debaixo do tapete. É roubo, armação, esquemas para todos os lados. É desanimador ser brasileiro nessa hora. Oposição hoje era poder ontem. Esquerda ontem, a direita torta hoje. Governador, o que está acontecendo no nosso país? Eu confesso a você que eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que com as redes sociais, com a notícia em tempo real, com a presença mais efetiva da imprensa, cada vez, e algumas leis de controle que foram aprovadas, talvez ainda não estejam sendo implementadas com todo o vigor, mas nós temos, por exemplo, o Paulo pode até falar melhor do que eu sobre isso, nós temos 2 leis recentes, uma lei de lavagem de dinheiro, 3, outra lei de organização criminosa e a terceira foi aprovada recentemente que pune a empresa que pratica atos de corrupção. Entendeu? Quer dizer, eu acho que com a conjugação dessas 3 leis e mais a efetiva participação da população denunciando os abusos, tá? Eu tenho esperança de que a gente possa melhorar. A Messa da Vila Maria, para concluir, também concordo com o governador Fleury aí. Para que vice-prefeito? Eu acho um cargo tão inútil quanto a quantidade dos deputados e vereadores. Existe uma forma legal do povo se unir para mudar essa situação? Pode ser feita uma emenda à Constituição de iniciativa popular, né? Diminuindo o número de senadores, por exemplo. No Brasil é muito curioso, né, Amália? Nós tínhamos, tradicionalmente, na República Brasileira, 2 senadores. Aí, o que aconteceu? Durante a ditadura militar, o partido da ditadura militar, a Arena, perdeu as eleições
e o MDB da época ganhou. E aí eles criaram o chamado senador biônico, nomearam senadores para manter a maioria. E, infelizmente, na Constituinte de 88, mantiveram isso, 3 senadores. Para que 3? Podia voltar a ter 2. Nós poderíamos diminuir o número de deputados. 513 é muita gente, entendeu? Quer dizer, São Paulo tem 94 deputados estaduais. Não precisa tudo isso, gente. Agora, eu acho que... Como é que vai fazer se é o Congresso que vota tudo isso? Como vai fazer, a gente não sabe, mas que a gente está aqui para aprender, com certeza, né? Sobretudo quando a gente recebe professores, como recebemos hoje aqui o doutor Paulo Iaz de Moraes. Muito obrigada pela participação. Liliane, obrigado. Queria mandar um beijo para meus filhos e a Márcia, que estão te ouvindo. Estão nos beijo, ouvindo lá. Márcia, Manda um beijo para eles lá. Acabaram de mandar mensagem. Estão no carro ouvindo a gente nessa mesa de debate. Tem que vir aqui acompanhar o papai e o maridão, hein? É isso aí. Então, Gabi e Pepo, obrigado por estar ouvindo o papai, viu? E eu agradecer o convite. É sempre bom estar numa mesa como essa, de altíssimo nível. É uma alegria. Você sabe que aqui eu sempre falo isso para você. É minha escola nascedora dentro da rádio. Eu até falei já em outras rádios, mas aqui foi a primeira vez que eu falei numa rádio. Então fica sempre guardado no coração essa primeira experiência. Muito obrigada, querido. Olha, também agradecer ao doutor Marcelo Lobo, advogado que esteve conosco. Muito obrigada. Liliane, é sempre um enorme prazer estar com você. Agradecer aqui a participação e a mesa que esteve comigo aqui, podendo estar fazendo aqui, aprendendo com eles. Muito obrigado, Liliane. Governador Fleury? Foi um grande prazer voltar aqui, né? Fazia tempo que eu não vinha. A gente fica nem com na saudade, festa, hein? nem na festa eu fui. Senti sua falta. Entendeu? Mas eu quero agradecer a oportunidade, dar um abraço no Paulo, no Marcelo, na Amália, em você. Obrigada. E nos ouvintes e espectadores pela internet, dizer que é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Olha, por falar nisso, tem que baixar o aplicativo da TV Êxito, que é de graça, viu, Márcia? Agora você não precisa nem ouvir só pelo rádio, não. Acessa lá que você vê o maridão aqui ao vivaço. Mas ela está dirigindo, né? Não pode. As crianças vão assistindo, as crianças. Amália, um beijo, querida. Olha, um Obrigada. beijo, foi ótimo. Assim, desse retorno aí das férias, estar aqui com você. Alegria tê-la Obrigada. aqui, viu? E numa mesa tão brilhante. Obrigada. Gente, que fala até a direção geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon, pauta José Carlos Cicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.